Teremos também a coluna sobre empregos e carreiras com Alex Lima. Lembrando que você pode e deve participar do programa mandando sugestões, fotos e vídeos por e-mail. Converse com a gente pela nossa página no Facebook e ajude a fazer o Acontece Regional. Vamos saber agora como está o trânsito nesse instante em Campinas. O repórter da Rádio Bandeirantes, Marcos Andrade, circula pelas ruas e avenidas da cidade. Qual é a situação de momento, Marcão? Bom dia. Muito bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Neste momento, imagens da Sincamp mostram o Laurão, os arredores do Laurão, e o motorista que está na Princesa do Oeste segue no sentido norte-sul, vai encontrar um trânsito um pouco mais intenso. Pela Serafim Piazon, o motorista vai encontrar lentidão no acesso ao Comendador Enzo Ferrari no sentido norte-sul, e na direção contrária não há problemas. Na Comendador Enzo Ferrari tem um trânsito mais intenso também no sentido norte-sul, a partir da Universidade. Essa lentidão segue até Antônio Carlos de Salles Júnior, e no sentido contrário o motorista não encontra pontos de parada ou lentidão. Sena. Ok, Marcos Andrade, muito obrigado pelas suas informações. E agora a gente confere a situação das rodovias que servem a nossa região. As primeiras imagens aí desta manhã, situação de trânsito complicado na rodovia dos Bandeirantes, na aproximação à capital paulista. Agora aí o quilômetro 47, um pouco mais atrás, na altura de Jundiaí, situação um pouco melhor. Você vê aí que a visibilidade é boa, os carros conseguem desenvolver boa velocidade e o fluxo, portanto, naquele trecho não há problema. Aí o tráfego um pouco intenso, mas sem pontos de lentidão. É o quilômetro 103 em Campinas, na alça de acesso a Dom Pedro I. Você verifica agora um pouco mais à frente, já próximo de Sumaré, quilômetro 106, já engarrafamento ali no sentido interior. Este trecho é a chegada à capital paulista pela rodovia Anhanguera, quadro de normalidade, sem maiores problemas, portanto, para os motoristas que chegam a São Paulo pela rodovia Anhanguera. Vamos dar uma olhadinha no corredor Dom Pedro, para dar uma olhadinha lá nas imagens da Rota das Bandeiras. Você vê aí também a visibilidade boa, né, no corredor Dom Pedro. Esse trecho aí fica próximo ao trevo da via Anhanguera e não há pontos de lentidão. A Polícia Militar Rodoviária também não registrou acidentes graves nas últimas horas. Daqui a pouquinho, uma nova panorâmica das estradas para você. Vamos agora conferir as manchetes dos jornais desta terça-feira. Metro Campinas. Jonas prioriza obras em ano pré-eleitoral. Correio Popular. Gestores definem hoje regras para retirada de água no PCJ. Folha de São Paulo, o diretor de empreiteira diz ter pago propina ao PP. E o Estado de São Paulo, Petrobras diz que vai cobrar ex-diretores por prejuízos. A Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Campinas, São Paulo e Guarulhos. A Operação Fibra investiga uma quadrilha que fraudava o sistema do IBAMA, responsável pelo controle de animais silvestres em cativeiro. Pelo menos 15 mil animais foram registrados irregularmente. O prejuízo estimado é de R$ 250 mil. Durante a ação, 2 pessoas foram presas em flagrante pelo uso de anilhas falsas em aves. E começou nesta segunda-feira em Vinhedo o julgamento do lutador de jiu-jitsu Thiago Moraes e de Cristiana Costa. O homem é suspeito de torturar o filho de apenas 2 anos, que morreu em agosto. 8 testemunhas foram ouvidas. O pai do pequeno Iago, Thiago Amar de Moraes, chegou escoltado no Fórum de Vinhedo. O lutador de jiu-jitsu saiu do presídio de Tremembé para acompanhar a primeira audiência da morte do filho. Cristiana Costa, mãe do menino, também compareceu. Ela responde o processo em liberdade desde o final do mês de outubro. Das 13 testemunhas de defesa e acusação, 11 compareceram no Fórum de Vinhedo. 2 vão ser ouvidas nas cidades em que moram, entre elas a ex-mulher de Thiago, que relatou no inquérito policial que ele já havia agredido o primeiro filho. O depoimento do pai do lutador de jiu-jitsu também estava previsto, mas o homem não foi intimado e, por isso, não participou da audiência. A promotora que participou da audiência não quis gravar a entrevista, mas disse que os depoimentos fortalecem a tese do Ministério Público. Thiago e Cristiana foram denunciados pelo MP por tortura. Ele pelas agressões que levaram à morte do filho e ela por omissão de socorro ao garoto. A defesa de Thiago vê falhas nos laudos da morte de Iago. O laudo, dentro da minha concepção, não sou perito, mas por aquilo que conheço, restou inconclusivo. Há pontos ali que devem ser questionados
e iremos estudar a possibilidade de fazer uma contraprova com base nesse laudo. Já o advogado de Cristiana insiste que ela não sabia das agressões. Ela nunca viu isso. Ela nunca socorreu também o menino quando estava machucado? Não, o socorrer do menino, ela levava no médico quando o menino se machucava, caía no banheiro, mas nunca houve algo tão grave quanto aquilo que causou a morte do menino antes. O menino caiu como toda criança pode cair. Criança, ainda mais uma criança arteira, né? Iago morreu no dia 24 de julho, depois de ficar uma semana internado na UTI do HC da Unicamp. O menino, de apenas 2 anos, teve traumatismo craniano e perfurações em órgãos vitais. Os pais do menino alegaram que ele tinha caído no parquinho, mas a Polícia Civil conseguiu levantar que Iago era agredido frequentemente pelo pai. Tiago fugiu logo após a morte do filho e foi preso no Paraguai pela polícia de Vinhedo. Já na delegacia da cidade, o suspeito disse que batia no menino para educá-lo. Não sei dentre vocês quem nunca levou uma palmada do pai quando era criança. Então existe uma diferença de você corrigir. A violência tem um caráter pedagógico. Obviamente que dentro de certos limites, né? Para nós, ele nos passou a mesma versão. Que em momento algum ele agrediu, causou aquelas lesões, que ele sempre, quando praticou atos corretivos contra o filho, foi sempre na intenção de corrigi-lo, jamais na intenção de matá-lo. O pai do menino é articulado, o advogado de defesa está fazendo a parte dele, mas vai ser muito difícil, viu? Na verdade, o pai e mãe estão aí, o pai e a madrasta estão em maus lençóis, porque justamente a perícia consegue estabelecer facilmente se aquele ferimento é de uma queda ou de uma pancada. Quer dizer, os peritos conseguem efetivamente elucidar esse caso e é claro que vai ter muito trabalho para convencer o contrário, de acordo com o que acusa ali a promotoria. E a Polícia Militar recuperou um caminhão carregado com carne. O veículo estava escondido em um galpão na cidade de Louveira. A carga tinha sido roubada na região de Barretos. O caminhão foi encontrado nesta casa na zona rural de Louveira. Bandidos agiram durante a madrugada, cercaram o motorista e roubaram 30 toneladas de carne, avaliadas em R$600 mil. As caixas de contrafilé têm selos de exportação, mas a polícia ainda não sabe para onde o alimento seria repassado. Quando a PM chegou no galpão, a quadrilha já tinha fugido. Não tinha ninguém no local, o local estava fechado. Nós conseguimos adentrar o local e visualizamos a carreta e visualizamos a carga no seu interior. O local onde o caminhão foi encontrado é um frigorífico desativado. O dono do terreno e quem alugou o imóvel vão ser investigados pela polícia. Local sempre fechado, nunca, segundo relatos dos vizinhos, nunca despertou atenção maior para algum tipo de ilícito. A suspeita é que as 30 toneladas de carne seriam armazenadas aqui. No local também estavam notas fiscais de outras mercadorias, com data de julho, mas a polícia ainda procura de quem seriam os documentos. Vizinhos também foram interrogados pelos policiais. E daqui a pouco, crise na saúde em Paulínia. O hospital da cidade suspende cirurgias agendadas e exames clínicos na unidade básica. A gente volta em 1 minuto, não saia daí.